nosso próximo painel, Além da Capital. Chamo ao palco Júlia Zardo, Márcio Campos, Rodrigo Ferreira Viana. Olá, bom dia. Boa tarde. A gente tem uma missão aqui complexa agora de concorrer com o almoço, né? A gente entende, entende, mas acha que essa conversa aqui também, né, tem muito potencial interessante para a gente saber o que está acontecendo além da capital. Esse é o gancho aqui dessa mesa. E primeiro eu queria dizer, né, eu sou Júlia Zarda, sou gerente de ambiente de inovação da Firjan, e fico muito feliz. Alguém mencionou a fila aqui que a gente teve no início, né, desse evento. Acho que é muito interessante a gente encontrar todo mundo aqui, né? Todo mundo tem se repetido, eu vou me repetir também e falar que sim, é muito interessante encontrar iniciativa privada, encontrar academia, encontrar os investidores, né, que estão aqui, encontrar governo. Então, acho que é um grupo de pessoas que estava querendo se encontrar, precisando se encontrar, e essa iniciativa, né, do MIT RIP, eu acho que foi uma iniciativa catalisadora muito interessante já para esse encontro aqui. E aí o desdobramento disso, acho que tem muito potencial interessante também. Para a Firjan, é muito legal estar nessa mesa, porque a inovação ela é transversal, né, o que a gente faz. Então, a gente tem a Carla esteve aqui nesse painel anterior, falando dos institutos, de toda a parte de desenvolvimento de tecnologia e inovação. A gente tem outras áreas, né, como a área, por exemplo, de captação de recursos, a área de apoio aqui ao desenvolvimento dos marcos legais, também com a visão da indústria, né, da empresa. A nossa área, que é uma área de estímulo a ambientes de inovação, a área de apoio à capacitação do empresário para pensar nessas novas pautas, né, mudanças de mindset e tal. Então, acho que, por ser transversal, é muito interessante que a gente tem interlocuções, né, com muita gente que está fazendo essa transformação, muitas empresas que estão fazendo essa transformação e precisam conhecer, né, o que está acontecendo nesse ecossistema. A minha gerência ela fica na Casa Firjan, não sei se vocês já conhecem, aquele prédio ali em Botafogo, e nossa missão é falar do futuro, né? Falar do futuro e dos impactos do futuro hoje, o que está acontecendo no futuro próximo, no futuro mais longe, e como é que isso impacta as empresas. Antes da pandemia, a gente subia, né, no palco para falar, e a gente fazia toda uma introdução dizendo que a sociedade estava mudando, as tecnologias estavam mudando, e que se as empresas não mudassem, elas iam morrer. Eu acho que hoje já é absolutamente desnecessário esse discurso inicial, porque todo mundo, né, passou por muitas transformações. A gente tem aí pesquisas de 80% de mudanças de transformação digital, por exemplo, nas empresas, que as empresas fizeram e não vão retroceder, né, tanto no processo produtivo quanto nas áreas de marketing, de gestão. Então, assim, é importante a gente pensar que essa pauta aqui desse encontro, né, sustentabilidade, energia, óleo e gás, ela é uma pauta também em transformação. A gente teve lá na Firjan, eu não sei quem acompanhou, mas a gente teve uma publicação que foi feita no final do ano passado sobre propostas para um Brasil 4.0. Aqui, né, tem diversos colegas da Firjan que participaram, a Karine, a Carla, a Tatiane, está todo mundo aqui. Mas a gente fez propostas tanto para o governo do Estado quanto para o governo federal, em vários aspectos, né, infraestrutura, capital humano, ecossistema de negócios. E a gente, nesse mês, ainda nesse ano, entregou algumas propostas que falam especificamente de sustentabilidade, de energia, economia do mar, né? Como é que a gente consegue organizar empresas, iniciativa pública, todo mundo junto, para propostas que são oportunidades de investimento aí no estado do Rio de Janeiro. E, então, para a gente começar a conversar, a gente tem aqui representantes, né, de 2 municípios muito importantes dentro dessa pauta, que são Macaé e Maricá. E a gente vai começar aqui, então, com uma fala
né? Depois, se a gente tiver tempo, a gente conversa mais. A gente tem o Márcio Campos, que é diretor de tecnologia do Instituto de Ciência e Tecnologia de Maricá. Queria te chamar para começar. Obrigado, Júlia. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos que estão aqui. Eu queria começar, primeiro, parabenizando o Hudson Mendonça e o professor Marcos Vinícius por essa iniciativa enorme de trazer o MIT para cá para discutir ciência, tecnologia e inovação. E, é claro, também agradecer a equipe do ICETIM, que está aqui também, junto com a gente, todos nós, né? Quem quiser depois conversar com a gente, fiquem à vontade. E, é claro, também agradecer, né, ao nosso prefeito Fabiano Horta e ao nosso presidente do ICETIM, Celso Pancera, que não pôde estar aqui nessa fala, porque está indo para Brasília, que o Celso assume a presidência da FINEP nos próximos dias. Obrigado, Júlia, obrigado, Rodrigo. Eu estava... tem que olhar aqui o tempo, né? Eu estava assistindo agora pela manhã a questão do professor Scott Stern, e eu fiquei assim, bastante conectado com a fala dele, porque uma coisa é você fazer um ambiente de inovação numa cidade que tem, né, o FRJ, COP, UF, né, e outros centros de pesquisa bem local. Outra coisa é puxar um ambiente de inovação numa cidade como Maricá, onde o grande poder que ela tem hoje é o poder, vamos dizer assim, do Estado. Maricá não tem hoje grandes universidades, não tem grandes clusters de empreendedores, não tem cultura empreendedora, não tem cultura de inovação, e você tem que tirar isso do zero. Como é que a gente faz isso? Como é que seria esse desafio? Como é que um gestor, olhando pelo que o MIT falou aqui, alavanca um ambiente de inovação como esse? Então, a gente fez um dever de casa que se assemelha muito ao que foi conversado aqui hoje pela manhã, que uma das primeiras coisas que a gente fez foi definir uma estratégia. Qual é a nossa estratégia municipal de ciência, tecnologia e inovação? Nós fizemos isso. Nós percorremos todas as secretarias, conversamos, quais são os desafios, o que nós temos que fazer, qual é o nosso gargalo, o que está sobrando, o que está faltando, qual a nossa capacidade produtiva, como é que a gente pode trazer para a sociedade um ambiente inovador dentro de Maricá. E aí a gente começou a trabalhar em cima disso. A primeira coisa foi justamente definir essa estratégia e, ao mesmo tempo, a gente viu que faltava a qualificação, como foi falado aqui, né, o ICAP, o CCAP, mas tem um outro CAP também que falta, eu acho que falta a todos nós, que é a cultura da ciência e da tecnologia. A gente tem a cultura empresarial, isso nós temos. Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro tem a cultura da inovação, isso nós temos, mas falta a gente a cultura da ciência e da tecnologia. A gente tem que fomentar a ciência e a tecnologia para todos, não só para dentro da universidade. É preciso que isso alcance os nossos jovens, como eu vejo ali, a garotada aqui, né? A cultura da ciência e tecnologia tem que chegar lá, não pode ficar só na pós-graduação. Então, a gente começou a fazer um trabalho, a gente vai conversar daqui a pouco mais sobre isso, de justamente fomentar dentro da cidade esse ambiente de inovação. Uma das coisas que eu acho importante, eu acho que esse é um grande ganho hoje de Maricá, em termos de exemplo de puxada de ambiente de inovação, é o poder do Estado. Eu acho que isso tem sido pouco utilizado no Estado do Rio de Janeiro, tem sido pouco utilizado pelo Estado do Rio de Janeiro, tem sido pouco utilizado pela cidade do Rio de Janeiro e tem sido pouquíssimo utilizado pelos municípios do Estado do Rio de Janeiro. É importante que o município se coloque como puxador da inovação dentro do seu ambiente de inovação. Se o município não fizer essa puxada, como Maricá tem feito lá, a gente não vai conseguir levantar um ambiente de inovação necessário para aquela cidade. Eu tenho outra rodada, imagino, né? A gente conversa um pouco mais adiante. Obrigada, Márcio. E é isso, né? A gente escuta já falar de Maricá sobre esse trabalho de governança que tem sido feito, importante, né? De orientar recursos para essa transformação. Então, queria convidar agora o Rodrigo Ferreira, que é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Macaé, que está aqui representando o prefeito. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Júlia, Márcio. Deixo aqui um abraço do prefeito Elbert a todos que não pôde estar presente.
Vou ser colaborativo, vou colaborar com o tempo, com o almoço. E vou ser bastante objetivo, porque eu acho que é um evento, né, como o MIT aqui, vai trazer tanta fala, tanta elevação dessa discussão da transição e da transformação, que vão ter mais tempo para o debate técnico, né, para a apresentação técnica. Macaé, primeiro, agradecer ao Hudson Mendonça, também ao professor Alan Kumark, da UFRJ, Macaé, dizer que o que o Márcio coloca aqui é muito importante, a gente criar um ambiente no interior do Estado é muito importante, né, esse entendimento para que a gente tenha um Estado forte, e nos deixa muito feliz porque a gente vê essa administração atual do governador Cláudio Castro, ele fazendo essa interligação, enxergando a necessidade de um interior forte, contribuindo com o Estado. Macaé carrega, né, ao longo de 44 anos, muita experiência, deixo aqui à disposição também para todos. O governo está aberto, nossas agendas estão abertas, tanto para a relação com o empresariado, como as instituições, né, e como governos municipais, para a gente interagir e contribuir. São 44 anos que trouxeram a Macaé o título de capital do petróleo, e a gente, com essa experiência, entende profundamente a necessidade, né, da transformação e da transição que vamos enfrentar, e apoiamos institucionalmente todos os grandes projetos do gás. Acho que o gás tem esse papel relevante no papel de transição, e com isso a gente incentivou, né, são um Parque Térmico do Sudeste, são 13 térmicas prontas para virarem negócios, para virarem organismos de produção, mais uma UPGN, né, a gente já conta lá com Cabiúnas. Então, a gente entendendo, como bons herdeiros, o que 44 anos da indústria do óleo deixou na nossa cidade, a gente está cuidando muito bem desse ambiente e apoiando institucionalmente todos os grandes projetos que vão nos levar à transição, passando pelo gás, tá? Para a gente chegar aonde a gente quer chegar, que vai ser fruto de tantas conversas aqui nesse evento. Macaé é muito atenta ao ambiente de negócio. A gente assume um governo que a base é o desenvolvimento econômico, obviamente que é acompanhado de muita sustentabilidade para todas as políticas públicas, e aí a gente começa trabalhando os nossos marcos legais, atualizando, trazendo para o contemporâneo, escutando o que é muito importante, Júlia, e já foi falado aqui no painel anterior, que ninguém vai transformar, ninguém vai enfrentar essa transição tão necessária se não tiver governo, instituições, academias e o empresariado de mãos dadas. A gente só vai chegar onde a gente pensa e quer de mãos dadas. Então, o Macaé escutou muito através das instituições o que se fazia necessário para ter um ambiente de negócio mais célere, eficiente, sustentável e seguro, né? E, com isso, a gente coloca à disposição, talvez, do maior arranjo produtivo do óleo e gás, que vai ser tão importante e acompanha a transição energética, produtivo, eficiente, né? E colaborativo. Então, assim, deixo essa mensagem para todos. Macaé está à disposição. Márcio, estamos juntos. Acho que a gente precisa construir esse interior muito forte, né? Nós temos, poderia dizer aqui, esse acervo de infraestrutura que o óleo vem trazendo e que vai ser fundamental para a gente chegar aonde a gente quer chegar na transição energética, né? Mas grandes equipamentos de solução, nesse momento, aplicados nos nossos municípios do interior. Acho que o Estado entendeu bem isso, o arranjo produtivo que está lá instalado, né, é gigante. Então, estamos à disposição.
Deixo aqui, como falei, o agradecimento realmente ao Hudson e ao professor, da gente estar aqui com satisfação compondo um painel no MIT, que é esse grande fórum aqui para a gente falar do que é esse tema, né, de transição. É isso. Uma boa tarde a todos. Obrigada, Rodrigo. A gente tem aqui mais alguns minutinhos, então vou fazer aqui mais uma rodada de pergunta. E a gente, né, vocês estavam colocando aqui essa necessidade da transição energética. Estava conversando ali com Karine, que é a nossa gerente de óleo e gás, e ela estava me falando do conceito de integração energética também, né, e de que como uma matriz dá força para a próxima, né, e subsidia, gera base para essa mudança, tanto que nessas propostas todas de mudança, a gente tem aqui 7 frentes, né? Gás natural, hidrogênio verde, solar, eólico offshore, por isso naval, tudo com a base do petróleo. Então, assim, interessante pensar como é que esses 2 municípios, né, que já estão olhando, as empresas já estão ali constituídas numa base de conhecimento, de tecnologia, de capital humano, pensando numa base, né, de ciência e tecnologia, como é que a gente muda isso? Né? E aí, eu acho que vocês 2, né, estão nessa pauta dessa mudança, e aí eu queria que vocês falassem assim, nos últimos anos, essas mudanças, tanto para o desenvolvimento da cidade, desenvolvimento social da cidade, como é que a gente está gerando esse impacto lá, quanto para o desenvolvimento de tecnologias para o óleo e gás, que hoje já está virando outra coisa, né? Como é que está hoje em Maricá esse contexto? Bom, Júlia, eu acho que antes de falar um pouco isso, assim, eu vou dar um pouco da história, porque é muito difícil a gente entender como é que se cria um ambiente de inovação dentro de uma cidade no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar, né, como já comentei, é a Estratégia Municipal de Ciência e Tecnologia. Nós criamos lá dentro de Maricá um Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação para capacitar algumas pessoas para levar a informação para o seio da cidade, basicamente uma inovação puxada pelo investimento do governo. Então, essa foi assim, a grande estratégia. Uma das coisas que a gente também se pautou foi criar um marco legal, né, seguindo o marco legal de ciência e tecnologia, para que a cidade pudesse aproveitar os benefícios ou as vocações que a cidade tem para potencializar. Um quarto eixo importante que a gente tem que falar aqui, e isso é importante para todos nós, é a garantia de valor na cidade. A gente não pode ficar criando inovação para que o valor saia da cidade. A gente não pode ficar criando startup para que os nossos garotos saiam da cidade para fazer nota fiscal fora da cidade. As cidades do interior são muito frágeis com relação a isso. Então, nós tivemos essa responsabilidade de fazer políticas para se manter o valor dentro da cidade. E uma das coisas que nós fizemos foi justamente a encomenda tecnológica. A encomenda tecnológica não é apenas uma encomenda de uma tecnologia, foi assim que nós entendemos em Maricá, o ICETIM entendeu isso em Maricá, o nosso presidente Celso Pancera entendeu isso em Maricá, e o nosso prefeito Fabiano Horta. O que nós entendemos é que quando você puxa uma inovação tecnológica, nós estamos também puxando um ecossistema de inovação tecnológica dentro do território. A gente não quer alavancar uma empresa para que essa empresa saia de Maricá, porque a gente está exportando conhecimento. Eu digo, a gente exporta futuro, porque a gente exporta um garoto em idade produtiva que empreende e sai da cidade para gerar empresa em outro lugar, para gerar nota fiscal em outro lugar. Essa é uma fragilidade das cidades do interior. Então, o que nós estamos fazendo é montar um arcabouço estrutural para que o empreendimento seja criado de uma forma ecossistêmica dentro do território. É por isso que nós temos uma incubadora lá, não é incubadora de tecnologia, é incubadora de inovação social, para levantar um ecossistema. E aí nós temos 2 ecossistemas lá que nós estamos levantando, que quando eu falo de ecossistema, eu estou falando levantar um grupo de empresas que atendam a determinado modelo nosso social. É claro que não há garantia nenhuma das empresas ficarem, mas há uma garantia de que essas empresas, em cooperação, que foi dito isso aqui hoje pela manhã, permaneçam na cidade. Então, por exemplo, nós temos aí, falando de transição energética, né, nós temos aí um ambiente de compra, né, de encomenda tecnológica,
junto à COP, né, para o ônibus sustentável. Esse desenvolvimento, que a COP já tinha um projeto, nós estamos alavancando ele para dentro da cidade, e a gente vai alavancar essa compra através da empresa local de transporte. Então, a compra vai ser alavancada pela nossa empresa dentro da cidade. E a gente vai ficar parceiro dentro desse processo de inovação tecnológica da cidade. A prefeitura vai ficar parceira, ou seja, todo investimento está sendo feito nessa tecnologia vai se tornar patente dentro da cidade. Além do mais, quando você puxa uma encomenda tecnológica, isso é uma coisa que pouca gente sabe, talvez pela falta de exercício desse tipo de projeto, vem com ela uma série de outras empresas que tem que compor aquele ambiente tecnológico que está sendo puxado pela prefeitura. E é isso, então, que a nossa incubadora de inovação tecnológica social em tecnologia faz. Ela capta essas outras empresas que estão vindo nessa puxada tecnológica e tenta manter essas empresas dentro da cidade. A mesma coisa nós estamos fazendo também num ambiente de economia, na área de alimentação, né, para promover a agricultura local dentro da cidade. Da mesma forma, atraindo empresas e mantendo elas dentro da cidade. Essa é uma forma que a gente tem trabalhado justamente para manter o emprego dentro da cidade, atrair empresas para dentro da cidade e manter o valor dentro da cidade. Perfeito, obrigada, Márcia. É isso, né? Ficar com a tecnologia, não só a tecnologia e inovação, mas os jovens e o futuro na cidade. E Macaé, como está lá, Rodrigo? Então, Macaé está atenta a tudo isso, né? Como eu falei que ela é uma boa herdeira, ela, ao longo desses 44 anos, a própria indústria nos deixou lá um grande campus universitário. Temos lá grandes universidades, né? Temos instalado a cidade universitária, e que isso é muito importante, traz conhecimento. Temos o segundo polo de pesquisadores do estado do Rio de Janeiro instalado lá. E Márcio, é isso aí, Maricá está atenta e tem que trazer isso. É muito importante como o universo acadêmico, lá, esse polo de pesquisa, e o governo está incentivando, está investindo nisso, é importantíssimo. A gente também está trabalhando em projetos e políticas públicas para que, de retenção e de engrandecimento, né, haja visto que a gente passou uma cidade que hoje tem IBGE 261 mil habitantes, nós perdemos 65 mil postos de trabalho de 2015 com a grande crise. Começou com óleo, na sequência institucional, né, a Lava Jato, e depois uma pandemia. 65 mil postos de trabalho, que veio desde a cadeia do arranjo produtivo ao padeiro, na padaria. Então, a gente está muito atento a essa retomada. E essa retenção é importantíssima, porque você tem hoje, por exemplo, você investe e cria um polo desse tamanho, né, mas você tem que criar políticas de retenção e incentivar. Então, nós estamos trabalhando em alguns projetos, Distrito Industrial Incentivado, né, de fabricação, e também do conhecimento ali instalado. Felizmente, uma administração passada extinguiu o nosso Fundo de Desenvolvimento Econômico, tive a difícil tarefa com a equipe de liquidá-lo, estamos recriando, também criando o Fundo de Crédito Municipal para fomento, que são ações importantes a dar e incentivar o que aconteceu. Quando você não tem boas políticas públicas, bem escritas, para que elas passem por governos, a gente vê o que aconteceu em Macaé. A gente tem um projeto startup que começou um sucesso e que deixou de ser um sucesso. E que todas essas startups que ali nasceram e alcançaram o seu objetivo estão fora do município hoje. Foi dito no painel anterior aqui, e eu falei aqui da importância que Macaé está dando aos marcos legais. A reforma tributária ela é fundamental. A gente não pode fechar os olhos, até porque isso engrandece. Só se ouvia falar de disputa de mercado na iniciativa privada. O governo também tem que disputar, porque eleva o nível para que a gente tenha ações e políticas públicas melhor. Quando Maricá está avançando e Macaé olha com aquela experiência que está fazendo,
no mínimo, deve seguir. Porque o organismo público, mas essa disputa eleva o que se faz necessário. Então, assim, estamos muito atentos. Macaé, com essa atenção, terminamos aí o ano passado com 18 mil carteiras assinadas, desculpa, dados CAGED, né? Estamos trabalhando forte o ambiente de negócios, com atração de novos negócios para a cidade, né? Então, assim, eu acho que o Márcio colocou muito bem, eu estou completando aqui. A gente tem que aproveitar a experiência, a gente tem que aproveitar o que está instalado. A política, ela é fundamental, porque tudo passa pela política. Só deixando aqui, eu venho da iniciativa privada, tá? Eu estou de passagem, estou sentando na cadeira de secretário de Desenvolvimento Econômico. O governo de Macaé está olhando o desenvolvimento econômico, como eu falei há pouco, como base, porque acho que é importante, se a gente não der atenção a isso. Macaé é uma cidade com um orçamento bastante elevado. Começamos o governo, Márcio, com 2 bilhões e 100 previsão orçamentária. Começamos janeiro agora com 4 bilhões previsão orçamentária. Royalties, a gente entende que é uma figura em extinção. Então, hoje a gente está trabalhando para ficar cada vez menos dependente, aproveitar a experiência para que, enquanto a gente tem esse recurso, a gente crie esses ambientes, crie o ambiente de negócio o mais célere, eficiente, sustentável, seguro, atrativo, para que se tenha investimento, porque é onde vai chegar na ponta a retenção, o trabalho e renda, alinhado com a pesquisa, com a academia, né, com as instituições fundamentais. Então, assim, a gente está bastante sabedor, trabalhando nisso, porque a gente entende que só isso vai recuperar o estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, por si só, na capital, não vai se recuperar sozinho. É isso aí. Trabalhar em complementariedade de forma cooperativa aí entre municípios, é isso que Rodrigo falou, entendendo, né, as boas práticas aí que estão acontecendo lá no MIT, que estão acontecendo aqui no estado e outros estados também do nosso país. Gente, queria agradecer muito, a gente passou um pouquinho do horário, agradecer muito a participação aí de vocês nesse painel. Muito obrigada.